Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vocês estão alegres? Amém. Eu também estou e não posso perder a oportunidade de expressar a minha gratidão diante de Deus e diante da igreja por mais um domingo ser a portadora do glorioso Evangelho do Senhor. Amém? Para você que nos visita, nós estamos fazendo uma série de sermões expositivos no livro do profeta Isaías. Então, se você já quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 25, é o capítulo que será exposto no dia de hoje. Isaías, capítulo 25. O tema é o grande banquete do fim dos tempos. Na porção de versículos do capítulo 13 ao 23, o profeta Isaías ele vai trazer uma coletânea de declarações sobre o julgamento de várias nações vizinhas ao povo de Israel. Então, ele vai falar sobre a Babilônia, sobre a Síria, sobre Moabe, sobre o Egito, entre outras nações. Mas agora, nos capítulos de 24 ao 27, a visão de Isaías é sobre um julgamento que vai ser ampliado. Ou seja, é a devastação de toda a terra. A seção de Isaías, do capítulo 24 ao 27, que é a porção que nós começamos a ver no domingo passado, ela é conhecida como os capítulos do Apocalipse de Isaías. São capítulos que vão apresentar uma visão profética do julgamento global, seguido pela restauração final que Deus vai trazer. Então, Isaías 24, ele descreveu a devastação da terra devido ao pecado humano, com um cenário de caos, de destruição, que vai afetar todas as nações. Então, como o Léo nos trouxe na semana passada, são eventos que acontecerão no contexto da grande tribulação. E no capítulo 25, o tom, então, ele muda para celebração. Então, hoje é uma manhã para que as nossas esperanças escatológicas sejam renovadas. E que nós possamos sair daqui com o coração cheio de expectativa, de fé e de certeza por essas gloriosas promessas que vão se cumprir. Isaías 25, então, promete um grande banquete de paz e alegria para todos os povos e a destruição final da morte. Isaías 25, meus irmãos, é um cântico profético. É como se o profeta, ele deixasse de ser profeta por alguns instantes e se torna um salmista. Então, o que nós vamos ver aqui é o profeta Isaías descrevendo o futuro como um poeta. Isaías, ele vai descrever o reino milenar. O grande banquete do fim dos tempos, ele então vai tratar sobre o dia em que o rei vai servir a mesa, onde as lágrimas cessarão e o vinho vai transbordar. É o que nós vamos ver, então, nesse capítulo de Isaías 25. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma linha do tempo escatológica, para que na nossa mente pudesse estar assim um pouco mais claro, talvez, como é a ordem dos eventos que vão acontecer. A Bíblia, ela fala dos tempos de outrora, ou do tempo passado. Então, a gente pode pensar assim que é o que está escrito no Antigo Testamento. E quando Jesus vem, em sua primeira vinda, a Bíblia fala que são os últimos dias. Então, o período de tempo que nós estamos vivendo agora são os últimos dias, que vai da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então, nós estamos num período chamado de últimos dias. E aí a Bíblia vai falar sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é tanto o dia exato da sua vinda, que já foi determinado pelo Senhor, como também toda a série de eventos que vão acontecer num período determinado de tempo, que é conhecido como o fim dos tempos, que envolvem o princípio das dores, que alguns estudiosos acreditam que nós já estamos no princípio das dores, porque a Bíblia vai falar sobre guerras, rumores de guerra, sobre fome, sobre pestes, e de alguma maneira nós já vemos tudo isso acontecendo, mas creio que o que vai acontecer ainda é muito maior, numa escala global e com uma intensidade ainda maior. E aí a Bíblia vai falar sobre a grande tribulação, que é uma espécie de êxodo com Atos. Ou seja,
Deus enviando juízo para a terra, mas a igreja crescendo. Deus guardando o seu povo, porque nós acreditamos, segundo a interpretação da Bíblia, o que nós encontramos na Sagrada Escritura, como o Léo bem trouxe na semana passada, que a igreja passa pela grande tribulação. Mas assim como Deus guardava o povo de Israel, conforme ele mandava as pragas do Egito, na terra de Gósen, como Deus guardava o seu povo durante Atos, enquanto a igreja era perseguida, a igreja crescia, assim também será durante a grande tribulação. Após a grande tribulação, vem então o arrebatamento, que é o encontro da igreja com o Senhor, e depois o Senhor vem, ele desce para reinar e estabelecer o seu reino milenar. Então, o reino de Jesus se inicia após a grande tribulação. Jesus vem para estabelecer o seu reino, para reinar, para governar todas as nações desde Jerusalém. E depois do reino milenar, a Bíblia descreve um período de 1000 anos, virá o grande juízo final, o grande trono branco, quando a nova Jerusalém desce do céu. Então, é um período de 1000 anos, onde a igreja vai reinar com Jesus para restaurar todas as coisas, e no final do milênio, a nova Jerusalém desce, e é Deus Pai habitando conosco para sempre. Então, se você talvez ficou um pouco confuso, ou talvez não entendendo muito, é porque é muita coisa realmente, mas é só para assim, a gente ter na nossa mente essa linha de tempo para nos facilitar no decorrer do sermão. Vamos agora ao texto bíblico. Diz assim o versículo de número 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor repousará neste monte. Mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. No meio disto, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar, mas o Senhor lhe abaterá o orgulho. Apesar da perícia dos seus braços, ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Nós acabamos então de ler o profeta Isaías descrevendo o mundo se regozijando no reinado do Messias. Os crentes que afluirão a Sião louvando a Deus no início do milênio. Observe então os muitos paralelismos que o texto foi construído, e eu já vou explicar um pouquinho melhor o que isso significa, mas eles criam um sentimento de plenitude e de alegria. O profeta, então, ele primeiro imaginou, todos os peregrinos atravessando o mundo em ruínas, em direção a Sião, cantando a maravilha do seu resgate e o poder do Senhor sobre seus inimigos.
Então, logo após Deus, em seu julgamento, exterminar os pecadores, como Isaías descreveu no capítulo 24, o glorioso reino do Messias começará. Então, Isaías descreveu em versos de louvor que serão atribuídos ao Senhor no milênio a sua obra maravilhosa. Então, essa porção de versículos, ela está escrita, feita, estruturada em algo que se chama de quiasmo, ou quiasma. E o que seria isso? Uma estrutura quiasmática. Isso é uma coisa muito comum nos textos judaicos. Mais bem, o texto ele vai ser repetido no início e no final, com palavras diferentes. E no meio do texto, no meio do capítulo, está o tema central. Então, é isso que nós acabamos de ler. Então, a gente pode pensar assim numa estrutura A, B, C, BA. Ou seja, nos versos 1 e 2, o profeta está descrevendo o louvor a Deus por destruir a cidade opressora. E esse mesmo tema, ele se repete no verso de 10 a 12. Depois do verso 3 e 5, o profeta está descrevendo Deus como um refúgio para os humildes. E esse mesmo tema vai ser abordado no verso 9. E o tema central está nos versos de 6 a 8, que é o grande banquete escatológico, onde a morte vai ter fim e as lágrimas cessarão. Vamos então estruturar, ou vamos expor esse texto em 3 pontos principais. O primeiro ponto, então, vai ser o louvor pela libertação, dos versos 1 ao 5. O segundo ponto, o louvor pelas bênçãos milenares, do verso 6 ao 8. E o terceiro ponto é o louvor pelo julgamento dos inimigos, do versos 9 ao 12. Então, o primeiro ponto, o louvor pela libertação, é o fim da tirania. Neste primeiro ponto, veremos um cântico que exalta a Deus, o Deus que transforma cidades arrogantes em ruínas, ele abriga os fracos sobre a sua sombra. Aqui Isaías canta sobre um Deus cuja fidelidade não falha e cujos planos antigos se cumprem com precisão gloriosa. Vejamos juntos o versículo de número 1. Ó Senhor, Tu és meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O verso 2. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída. Por isso, o verso 3 diz, um povo forte te glorificará e a cidade das nações opressoras te temerá. O que Isaías está descrevendo aqui é uma grande reversão. São os fortes se tornando fracos e os fracos se tornando fortes. Os cruéis sendo subjugados. Esse é, então, um cântico de louvor a Deus. Mas pelo que estamos louvando? Porque ele reduziu a cidade a escombros. No hebraico original em que essas palavras foram escritas, o verso 2 começa com a palavra pois, indicando então que essa é a razão pelo louvor do verso de número 1. Um teólogo chamado Tim Chester, ele comenta, eu te exaltarei é literalmente eu te levantarei. E claro, nós não estamos acrescentando nada à majestade de Deus. Em vez disso, o que Isaías está dizendo é o seguinte, eu reconhecerei e louvarei a tua posição exaltada. Afinal, foi o que vimos no capítulo de número 6. Isaías viu o rei assentado e exaltado sobre um alto e sublime trono. Um outro aspecto relacionado à palavra, um outro aspecto relacionado a esse versículo é a palavra louvarei. E como nós aprendemos com o irmão Dudu, a palavra louvor foi traduzida, mas no hebraico existem várias palavras e existem diferentes significados para essa palavra. E aqui, a palavra louvor é iada, mas com o sentido de tolda. E tolda é um louvor de gratidão, é um sacrifício de ações de graças. É levantar as mãos em formato de concha. E aí eu lembrei do Mateus, Amanda.
Mateus geralmente está no culto assim, com suas mãos levantadas em formato de concha. É um louvor confiando nas promessas de Deus antes mesmo de recebê-las. É isso que o profeta Isaías está declarando aqui. Senhor, eu te louvo por essas promessas que ainda vão se cumprir. Mas eu te louvo porque eu tenho certeza que elas vão acontecer, porque Ele é fiel. A linguagem do verso de número 2, ela está ecoando o que o profeta escreveu lá no versículo 10 do capítulo 24, que diz assim: a cidade devastada jaz desolada. Deus, ele anuncia um juízo iminente no capítulo 24, e por isso seu povo, então, entoa louvores no capítulo 25. E talvez isso até pareça contraintuitivo. Por que estaríamos comemorando a destruição de todas as coisas? Mas, na verdade, é algo profundamente intuitivo e instintivo. É como você pensar num filme. O clímax do filme é quando o vilão é o quê? Derrotado, não é isso? Quando o vilão é derrotado, o coração se alegra. É exatamente o que o profeta está descrevendo. É como se a gente pudesse agora olhar para a história da humanidade, para o nosso mundo. Podemos ver a profundidade do mal humano, de todo o pecado e todo o mal que isso tem causado. Só que um dia está chegando em que Deus colocará um fim a tudo isso. Deus, ele vai dizer: basta. Basta de pecado. Meus irmãos, e esse é um dia que vai chegar. Finalmente a justiça será feita. O mal que prospera tanto em nossos dias, ele deixará de existir. Aqueles que têm riqueza e poder para escapar talvez da justiça, não escaparão mais. Os erros serão corrigidos. E os nossos corações, eles se alegrarão, eles exaltarão no nosso Deus. Vamos ao verso de número 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro. O verso 5. Como o calor em lugar seco, tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. Então aqui o profeta Isaías, ele está imaginando uma tempestade no deserto. E talvez não seja algo que nós sejamos íntimos de saber como é um clima no deserto. Então, talvez seria mais fácil imaginar, por exemplo, a violência de uma chuva de pedra, do granizo. Quando chove pedra é uma coisa bem violenta. E eu tenho uma memória de criança, eu sou do interior de Santa Catarina, e eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe tinha uma plantação de laranjeiras. E teve um dia que teve uma chuva de pedras muito intensa. E foi muito triste, porque as flores da laranjeira estavam desabrochando. E cada florzinha, ela gera um fruto. E quando teve aquela chuva de pedras, todas as florzinhas caíram. Isso significa que não haveriam mais laranjas. Só que, pensando isso do lado de fora, só que se está acontecendo uma chuva de pedras e você entra para um lugar seguro, se você entra debaixo de uma casa, as chuvas de pedra já não vão te alcançar. As chuvas de pedra alcançaram as pobres das laranjeiras porque elas não tinham como se abrigar. Então, talvez hoje você sinta que sua vida está um caos. Ou talvez tudo esteja preso, ou talvez esteja preso num conflito a ponto de se sentir no meio de uma tempestade. Isaías, então, ele está nos convidando a entrar em Deus, a fazer dele o nosso refúgio e experimentar a calma que o seu cuidado traz. Ou talvez Isaías, ele está ouvindo o clamor de um exército estrangeiro, sabe? O bufar dos cavalos, o som de espadas contra escudos, a violência de cânticos de guerra. Talvez hoje a sua mente ela esteja assim, cheia de ruídos, cheia de acusações, de ameaça, de zombarias, de discussões. Mas Isaías, mais uma vez, nos convida
a encontrar em Deus um abrigo. É como se você entrasse em Deus e todo o barulho lá fora fosse abafado. A canção dos cruéis, diz Isaías, ela é silenciada. Isaías compara ainda as provações da vida ao calor do sol. Às vezes nós dizemos, a pressão está grande, como se estivéssemos sobre um calor escaldante. E aí sim nós temos propriedades para falar, porque nós vivemos no Rio de Janeiro, que no ano passado, eu creio que bateu o recorde, né? Eu espero que esse ano esteja um pouco mais ameno. Eu creio que foi 58 graus em algumas localidades do Rio de Janeiro. É calor para chuchu, né? E a sensação térmica é maior do que a temperatura registra. Mas nós podemos nos agasalhar quando está frio, certo? E botar um casaco e nos aquecer. Agora, quando está calor, muitas das vezes é difícil aliviar o calor. E como é bom quando a gente entra, por exemplo, aqui na nossa igreja, que está o ar-condicionado ligado, e a gente se refresca, é um refrigério. É isso que o profeta Isaías está falando. Deus é esse refrigério. Deus é esse lugar seguro que nós podemos estar. No contexto do capítulo 25, o ponto de Isaías é que Deus ele é consistente. Ou seja, desculpe a redundância, ele é fielmente fiel. O apóstolo João vai dizer que ele é a fiel testemunha. Ou seja, tudo o que é verdade vem dele. Será que nós podemos duvidar dessas palavras? Eu creio que não. Ele é fiel. E não é que Deus, às vezes, se alia aos poderosos e outras vezes aos fracos, não. Ele parece que ele não é arbitrário, o Senhor não é arbitrário. Não é que às vezes ele deixe o mal impune e outras vezes não, isso não acontece. As intervenções de Deus na história para julgar, derrubando as nações, como o profeta Isaías descreve ao decorrer dos capítulos do 13 ao 23, são um prenúncio de que ele agirá no dia final de julgamento. E as intervenções de Deus para salvar o seu povo, para abrigá-los e para protegê-los, também apontam para o modo como ele nos salvará no dia final. A razão de Deus ainda não ter agido para acabar com o mal é porque ele está dando tempo e oportunidade para que todos se arrependam. Todos os dias o sol nasce sobre justos e injustos. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. E todos os dias o Senhor ele está de braços abertos, esperando que nós corramos até Ele. Essa demora para que tudo isso se realize não é sinal de inconsistência do Senhor. Pelo contrário, é paciência e misericórdia. O segundo ponto, então, é o louvor pelas bênçãos milenares. É o tema central desse capítulo. É um poema profético sobre a grande festa escatológica que Deus vai realizar. É o momento em que as lágrimas cessam, a vergonha é removida e a morte vai ser tragada para sempre. A escatologia pré-milenista, como eu descrevi aqui na introdução para vocês, ela acredita então que Cristo irá retornar antes do milênio, após a grande tribulação. E será um reino literal de 1000 anos, um reino de paz e justiça, como nós encontramos descrito no capítulo de Apocalipse, capítulo 20. Com base nisso, Isaías 25, ele pode ser lido como um anúncio profético desse reinado messiânico. O teólogo George Eldon Ladd, ele declara sobre o milênio: não encontramos na Escritura a ideia que Jesus começa o seu reino messiânico em sua parousia, ou em sua vinda, e que o seu reinado pertence primariamente ao milênio. O que encontramos, pelo contrário, é que o reino milenar de Cristo será a manifestação na história da soberania e reinado que já são seus. Em outras palavras, é a tensão do já é e ainda não. Cristo ele inaugurou o seu reino na sua primeira vinda. Contudo, hoje, nós experimentamos somente pela fé algo que um dia a história e todos irão experimentar.
Já foi determinado por Deus, meus irmãos, esse grande e glorioso dia, esse reino de paz e de justiça, ele será visível a todos. A todos. E esse reino começa no milênio. O verso 6 diz assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. O teólogo Dieter Schneider, ele comenta o seguinte: quando um descendente de Davi subia ao trono em Jerusalém, fazia-se uma grande festa para o povo. Baseado nesse costume, o profeta vê que depois da catástrofe mundial e de assumir o seu reino, Deus dá no Monte Sião para todos os povos um banquete de coisas gordurosas. O colesterol vai para o espaço. Não vai mais haver colesterol, glória a Deus. O banquete messiânico, então, que nós acabamos de ler, segundo a visão pré-milenista, então, é interpretado como literal, nós cremos que vai acontecer. Ele acontece, então, após a volta de Cristo, no início do milênio. Ele vai ser realizado em Sião, em Jerusalém, para todas as nações. E está ligado à ceia das bodas do Cordeiro, como descreve Apocalipse no capítulo 19, o verso 9. E aí aqui nós podemos refletir um pouquinho sobre o banquete. Um banquete fala sobre satisfação e sobre comunhão. Um banquete fala de satisfação, ou seja, a nossa fome será saciada. A nossa sede será aplacada. Todas as nossas necessidades, elas serão supridas. Sabe aquele vazio que tem dentro de você, dentro de mim, dentro de nós? Que não é dinheiro, não é emprego, não é marido, não é filho, não é nada te satisfaz? É sobre isso, é sobre essa satisfação. E que de alguma maneira, meus irmãos, já está disponível para nós. Nós já podemos encontrar em Deus essa satisfação que começa agora e que vai ser completada quando Ele vier. Mas também fala de comunhão. Ser convidado para uma refeição é sinal de amizade. Aqui Deus nos convida para uma refeição. Sabe aquela refeição que os anciãos de Israel realizaram com Moisés e o Senhor no monte? Sabe a mesa do tabernáculo? Sabe Jesus à mesa com os seus discípulos? É sobre esse banquete. É sobre esse dia. É sobre essa relação de comunhão, de estar à mesa. É sinal de que o nosso relacionamento com Ele foi restaurado. Viveremos para sempre em comunhão com o Deus Trino, compartilhando da alegria do Pai, do Filho, pelo Espírito. E quem participa desse banquete? É preciso manter sempre em mente que os primeiros convidados são os salvos do antigo povo da aliança. Ou seja, em torno dos convidados de Israel vão estar reunidos convidados de todas as nações. A igreja não substitui Israel. O povo de Israel estará lá conosco neste grande dia. E aí é impossível falar em comunhão e não lembrar da oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17. Porque ele declarou: Pai, que eles sejam um assim como nós. Sabe, enquanto essa realidade não chega, esse dia que nós iremos transbordar na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, nós podemos desfrutar hoje dessa comunhão, tanto com Deus quanto com os nossos irmãos. E isso é maravilhoso, sabe? Nós precisamos ser intencionais em viver essa verdadeira comunhão. Que os nossos encontros, que o viver igreja, ele não se resuma à quinta ou ao domingo, ou até mesmo ao dia da nossa resenha, mas que nós possamos viver aquilo que está expresso em Atos, no capítulo 2, o versículo 46, que diz: partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. Art Cartes,
no livro A Verdadeira Comunhão, que nós lemos e estudamos nessa comunidade, e eu quero trazer um lembrete ou reavivar as memórias, ele trata sobre o significado profundo da comunhão cristã. A verdadeira comunhão, ela é uma vida compartilhada em santidade, verdade e compromisso mútuo, onde Cristo é o centro absoluto. A comunhão, ela é a expressão real do reino de Deus na terra. Enquanto o rei não vem, enquanto o seu reino não vem, nós expressamos o seu reino. A comunhão verdadeira não é construída em torno de simpatia, mas de verdade. É uma união forjada na luz, onde nada é escondido e tudo está sujeito ao governo de Deus. Um outro aspecto que é destacado é a fartura e a riqueza das dádivas que vão estar servidas nessa mesa. Carnes deliciosas, carnes da melhor qualidade. E aí foi impossível não lembrar do irmão Maurício. Porque ele ensinou para o Vitinho um corte de carne, é o chouriço, é o ancho, não sei das quantas, que meus irmãos, poxa, quando a gente come aquela carne que derrete na sua boca. Agora, essa carne deliciosa que Isaías está descrevendo deve ser infinitamente melhor. Fala ainda de vinhos velhos, cuidadosamente envelhecidos. E aí foi legal porque a gente cantou sobre o vinho novo, né? E eu anotei aqui para não esquecer, porque eu tenho uma outra memória de infância, que eu sou de uma família de descendentes de italianos. E eu tenho uma memória da minha mãe pisando as uvas, dentro lá de um recipiente, pisando com os pés. E na casa dos meus avós tinha um porão que ficava um barril. E eu lembro a minha mãe indo lá com um copinho, abrindo e pegando o vinho no barril. E o vinho novo, é assim, todo vinho, ele tem um nível, ele fermenta. O vinho, naturalmente, ele fermenta. Só que quando você pisoteia as uvas, no dia seguinte, quando você vai lá com o seu copinho para pegar o vinho, pelo menos lá em Santa Catarina, eles chamam de vinho doce. O que seria o vinho doce? Seria esse suco de uva orgânico. Mas é um suco de uva, sabe, aqui você toma e chega, pinta os seus lábios de tanta pureza. E é sobre isso também que fala o versículo. Vinhos clarificados, a clarificação do vinho é um processo onde são adicionadas certas substâncias, exatamente para extrair qualquer impureza, qualquer sujeirinha, para que o vinho realmente fique puro. E pesquisando um pouquinho sobre os vinhos, eu achei uma história muito interessante, porque o mercado de vinhos ele é muito vasto e existem vinhos muito, muito caros também. E existem garrafas de vinhos que elas foram encontradas num navio que naufragou. E essas garrafas elas são vendidas a mais de R$1 milhão. Eu não sei como é o sabor desse vinho, mas a certeza que eu tenho é que o vinho que Jesus vai servir nesse dia vai ser melhor. E aí, sobre o vinho, eu queria destacar 2 aspectos. O primeiro deles, meus irmãos, é que o Senhor condena a embriaguez. Uma vida entregue à bebida, ela é claramente condenada pelo Senhor. Contudo, é preciso deixar claro, que é uma coisa que eu sempre falo com a minha filha, comer é pecado? Não, mas a gula é? É a mesma coisa com a bebida. Beber não é pecado, porém, a embriaguez é. E pelo fato da gula ser pecado, Deus nos proíbe de comer? Da mesma maneira. O fato da embriaguez ser um pecado, Deus não nos impede de beber. Pelo contrário, o salmista vai declarar no Salmo 104 o seguinte, versículo 14 e 15. Permites que da terra colham seu alimento, o vinho para alegrar o coração. Então, para você que nos visita, em nossa comunidade, nós entendemos que o consumo moderado de bebida não é pecado, mas é uma dádiva do nosso bom Deus. E aí, se você tiver alguma dúvida, o pastor está aqui na frente,
Aí você pode ir até ele e perguntar. O segundo aspecto sobre o vinho, meus irmãos, é que também é impossível ler esse texto e não lembrar do primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus foi convidado para um casamento e o seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. E eu achei interessante porque Caná, onde Jesus realizou esse milagre, hoje em dia é uma região que produz muitos vinhos. Vinhos de como é que se fala? De várias formas, assim, vinhos até de uva passa. Vinhos de outros tipos de frutas. É uma cidade, então, que produz vinhos. E o que é interessante desse relato que nós podemos ver lá em João, no capítulo 2, do verso 1 ao 11, é que Jesus ele atendeu um pedido de sua mãe Maria, e ali existiam 6 potes de pedra, que eram em torno de 80 a 120 litros. 6 potes de pedra, de aproximadamente 120 litros. E Jesus, então, ele transformou mais de 600 litros de água em vinho. E aí, quando ele fala assim para os servos, vai lá e entrega para o mestre lá da cerimônia. Quando o mestre provou, ele falou o quê? Nossa, chama aí o noivo. Geralmente, as pessoas servem o pior vinho, o melhor vinho no começo e no final servem o pior. Só que esse vinho está incrível, esse é o melhor vinho. E aí eu fiquei pensando assim, Jesus não sabe fazer de uma forma diferente. Ele é excelente, ele só faz coisas excelentes. É como você chegar, não sei, numa construtora de automóveis, Mercedes, BMW, não sei, os irmãos aí que entendem de carro, Porsche, Alfa Romeo, e falar assim, você é construtor de carro, eu não quero um carro excelente não, eu quero um carro mais ou menos. Eles vão falar, meu amigo, não sei fazer isso não, eu só sei fazer um carro excelente. Que nós possamos ser como o nosso mestre, fazer tudo de forma excelente, ser uma excelente esposa, ser um excelente marido, um excelente filho para as crianças, ser excelente no nosso trabalho, ser excelente no serviço com a igreja, sermos excelentes como excelente é o nosso bom mestre. Mas no final das contas, meus amigos, não é sobre o banquete, ou sobre essas delícias que nós iremos comer e beber. É sobre estar à mesa com o rei. Ainda que fosse para tomar um copo d'água, como diz a canção, uma mesa vazia, com Jesus sentado nela se torna farta. Que o nosso coração não esteja nas coisas, sabe, em todas essas dádivas que acompanham o rei, mas que o nosso coração realmente esteja no rei. Sabe, é como todo esse estudo escatológico, existem muitos fatos, existem muitas interpretações, muitos eventos que vão acontecer. Quem é o anticristo, o que é a marca da besta, nada disso é mais importante do que o personagem principal, que é Jesus. E ele é rei, e ele voltará com seu exército de anjos, montado no seu cavalo branco, ele virá cavalgando sobre as nuvens, com sua espada flamejante, com os seus olhos como chama de fogo. Ele virá. E uma boa notícia, meus irmãos, ainda há lugar para esse banquete. Ainda há lugar para esse banquete. O verso 7 diz assim: neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Eu gostei da versão da NVT que diz assim: ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. E o verso 8 ele vai esclarecer isso ainda mais e vai apontar o verdadeiro motivo para essa linda ceia. O Dr. Thomas Constable, ao comentar isso, ele diz: Isaías, ele descreve a remoção da morte como a remoção do véu que era colocado sobre o rosto de uma pessoa quando morria. Então vejamos o verso 8. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Que promessa gloriosa! Fim da morte
o que aponta para a ressurreição de Cristo. Cristo foi a primícia. Essa é a esperança de todo cristão, meus irmãos, que nós um dia também ressuscitaremos. E aí eu gostaria de pontuar os dois tipos de ressurreição que vão acontecer. Uma ressurreição no início do milênio. Todos aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, terão os seus corpos transformados num abrir e piscar de olhos. E todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para reinar com Ele. Ao final desse período de 1000 anos, vai acontecer uma segunda ressurreição de todos aqueles que morreram sem Jesus. Eles também vão receber um corpo, só que para sofrimento eterno. D.A. Carson, ele diz, no mesmo versículo, o último inimigo se foi e a última lágrima foi derramada. E aí a gente pode pensar um pouquinho sobre o que é a morte. O que é a morte? A Bíblia ela é muito clara ao relatar que a morte é o último inimigo a ser vencido, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 26. Vocês conhecem aquele personagem da Turma da Mônica, o Penadinho? As crianças conhecem o Penadinho? Isso não é a morte. A morte não é uma pessoa de capuz com uma foice na mão. Isso não é a morte. A morte, ela é um agente de Deus, que entrou no mundo por causa do pecado e determinado pelo próprio Deus como salário do pecado, como bem escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 6:23. A morte, ela é temporária. Nós estamos tão acostumados com mortes. A gente liga o jornal, é morte de criança, é morte de pessoa, é morte de animal. Só que facilmente nós esquecemos que a morte ela não existiu sempre. Ela entrou no mundo como salário pelo pecado e ela é nossa inimiga. E veja, na restauração de todas as coisas, na grande consumação, Deus ele fará novos céus e nova terra. Ele vai inaugurar uma nova realidade sem pecado. E porque já não existe pecado, não vai mais haver necessidade do salário do pecado, que é a morte. E a morte é esse inimigo que será vencido. Sem o pecado, então, não haverá necessidade de lidarmos com algo tão terrível como é a morte. Todos nós sofremos. Recentemente teve uma grande comoção com a moça que caiu lá no vulcão, que morreu. Anteontem eu liguei o jornal, teve uma criança que caiu lá no precipício e morreu. Temos irmãos aqui na comunidade que familiares morreram. Na família do Vitinho, recentemente, uma tia faleceu. E por que é que nós nos entristece tanto? Por que na maioria das vezes a gente não sabe lidar com a morte? Porque Deus nos criou para sermos eternos. Uns para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Dieter Schneider, ele diz, desde o princípio, a fé no Deus vivo da antiga aliança carregava em si um elemento que vencia a morte. O Deus vivo. E ele prossegue nesse versículo, então, falando que Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. E eu lembrei do Salmos 56, versículo 8, que diz que conhece bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Sabe, o Senhor, Ele registra cada uma das nossas lágrimas. Vem um anjo com um jarrinho para recolher as nossas lágrimas. Só que nesse dia o anjo vai ficar desempregado, porque as lágrimas vão acabar. O soberano Yahweh, Ele vai enxugar as lágrimas de cada rosto. Como uma mãe amorosa, Ele vai remover a desgraça sobre o seu povo. É a desgraça que é viver escravo ao pecado. Essa é uma promessa do Senhor, sabe? O que causa a tristeza e sofrimento é o pecado. E com o fim do pecado já não haverá necessidade das lágrimas, já não haverá lágrimas. Onde quer que corra uma lágrima em algum rosto, Jesus vai enxugar. Meus amigos, toda dor é por enquanto. Toda lágrima derramada é por enquanto.
O próprio pecado é por enquanto. J. Alec Mottier, ele faz o seguinte comentário: o soberano de toda a terra, o Senhor mesmo, ouvindo nossas lágrimas, indo de pessoa a pessoa até que cada olho fique seco. Sabe, você consegue imaginar a profundidade do que isso significa? A pessoalidade desse Deus, o tamanho do amor desse Deus? O ponto 3, então, vamos falar sobre o louvor pelo julgamento dos inimigos. Então, como eu expliquei no início, essa estrutura quiasmática que o profeta usa, ele vai repetir agora o que nós vimos no ponto 1, só que em outras palavras. Então, enquanto os humildes se alegram na salvação, os inimigos são derrubados como muralhas vencidas pelas ondas. Moabe aqui é uma figura de orgulho que não subsiste diante do braço do Senhor. Nas mãos de Deus, todo orgulho afunda. E aí veja o que diz o verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Os redimidos se alegrarão por estarem finalmente na presença de Deus. No fim dos tempos, o povo de Deus dirá: esse é o nosso Deus, ele é fielmente fiel, confiamos nele, e valeu a pena, pois ele nos salvou. Ele nos protegeu da tempestade, nos deu sombra no calor. Sabe, um dia nós diremos: sentimos calor, enfrentamos a tempestade, mas esperamos por Deus. O calor aumentou, mas ainda assim esperamos. A tempestade rugiu, mas ainda assim nós esperamos. Esperamos por Ele, mas não esperamos para sempre e muito menos em vão. A tempestade passou e uma nova criação amanheceu. Regozijemo-nos e alegremo-nos na sua salvação. O verso 10 vai dizer: porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha na esterqueira. Esterqueira é um lugar para deixar as coisas apodrecerem. É uma espécie de fossa, ou até mesmo um monte de esterco. O 11 diz: no meio disto, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. O 12: ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Então, o mesmo tema abordado no tópico 1, ele é retomado no final desse cântico. A mão de Deus, ela estará sobre o seu povo, representado por este monte. Enquanto isso, a terra de Moabe foi um inimigo constante de Israel, sempre foi uma nação inimiga de Israel. Ele está sendo usado aqui como aquele que será pisado como palha na esterqueira. Então, Deus humilhará o orgulho deles. Os pensamentos elevados que têm de si mesmos desmoronarão. Deus derrubará os muros altos e fortificados e os lançará por terra. O alto será trazido para baixo e o baixo será exaltado. E este é o mesmo esse é o mesmo tema que Jesus ecoa falando: pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Isaías, ele traz uma imagem poderosa do impacto do juízo de Deus. Ele diz que será como quando nadadores estendem os braços para nadar. E isso faz sentido quando você está na água. Mas se você tira a água, se a água é tirada, restam apenas pessoas agarrando o ar desesperadamente. Não há nada a que se segurar enquanto são arrastados ao pó de onde vieram. D.T. Schneider, ele vai dizer o seguinte: mais uma vez aparece o tão conhecido tema da profecia de Isaías, a razão que fundamenta todo o juízo, o orgulho do ser humano que se rebela contra Deus. As altas fortalezas de seus muros, que o profeta fala no verso 12, apontam para a atitude do seu coração. Este quer se proteger e governar a própria vida, mas quando o domínio de Deus se revelar, naquele dia desaparecerá qualquer altivez que o ser humano tenha cultivado no seu coração. Como conclusão, eu gostaria de trazer uma ilustração. Havia uma senhora de idade bem avançada.
E ela estava muito bem de saúde, muito lúcida, considerada a sua idade. Mas certo dia ela chegou para sua filha, que cuidava dela, e falou assim: filha, quando eu morrer, eu quero ser enterrada com uma colher de sobremesa em minhas mãos. Aí a mãe pensou: ai, que coisa esquisita. Até pensou, né? Poxa, será que minha mãe está ficando caduca? Aí ela questionou: mãe, mas uma colher de sobremesa na mão? Como assim? E aí, essa mãe, ela respondeu: é um desejo meu, filha. Então a filha quis saber o porquê. E essa senhora, ela então argumentou: quando eu era criança, aos domingos, era o dia em que minha mãe, a sua avó, ela preparava sobremesa. Ela sempre avisava durante o almoço: guarde a colher de sobremesa, porque no final do almoço, no final do almoço vai ter sobremesa. A senhora completou: eu acredito que a vida é boa, assim como eram os almoços que a minha mãe fazia no domingo, na minha infância, mas que o melhor ainda está por vir. Pois Jesus, ele ressuscitou. E eu tenho a esperança que aquilo que ele está guardando para mim é muito melhor do que essa vida terrena. Essa passagem de Isaías, ela é uma imagem dessa esperança. Não se preocupe por não conseguir entender todas as perguntas sobre o tempo, sobre o fim dos tempos, todos os detalhes de como esse triunfo de Deus vai acontecer. Basta em você ter a certeza de que vai acontecer. Os profetas do Antigo Testamento, eles fazem isso repetidamente. Eles nos dão uma imagem de como será esse dia final dessa grande vitória, que será o Senhor vindo e o Senhor reinando aqui nessa terra. O objetivo de cada uma delas é que tenhamos coragem, que demos glória a Deus, que perseveramos nessa missão, porque afinal de contas a igreja está em missão, que é proclamar o seu bendito evangelho. No fim da história, Deus, ele vai vindicar o seu povo. E nós desfrutaremos de um banquete eterno na presença de Deus, sem a ameaça da morte. Isaías, ele não está prometendo que tudo vai ficar bem, não é sobre uma promessa de saúde e prosperidade. É uma promessa de que ver o mundo sobre a perspectiva da eternidade manterá o nosso coração firme enquanto nós andamos, enquanto nós perseveramos em seguir e conhecer ao Senhor. O nosso foco, ele precisa ser na eternidade, nessas ricas e lindas recompensas eternas, em detrimento de qualquer recompensa imediata ou de qualquer prazer momentâneo, sejam eles lícitos ou não. Qualquer prazer dessa presente era são migalhas diante do banquete das recompensas eternas que o Senhor já preparou para nós. Que o doce e santo Espírito fale a cada coração, que o doce e santo Espírito nessa manhã faça ainda mais real essas palavras do profeta Isaías, e que nós possamos crescer não apenas em entendimento, mas em fé e certeza de que isso vai acontecer, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Maranata.